A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí conosco mais uma vez nessa live. Lembrando que estamos usando o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós estamos usando esse livro como base de estudo. Você não está aqui por um acaso. Lembrando que você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai acessar todos os capítulos que nós já falamos desse livro e também você pode acessar os nossos cultos e as nossas lives de oração. Então lembrando que você pode curtir, comentar, compartilhar, que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Nós já falamos aqui 8 capítulos, hoje nós iremos falar o 9º capítulo. O primeiro capítulo que nós falamos é Tudo Começa com Deus. O segundo, Não Sou um Acidente. O terceiro, O que Dirige Sua Vida. O quarto, Criado para Ser Eterno. E o quinto, Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. O sexto, A Vida é uma Atribuição Temporária. O sétimo, A Razão de Tudo. O oitavo, Planejado para agradar a Deus. E o nono é O que faz Deus sorrir. Então hoje é esse capítulo, O que faz Deus sorrir. Então vamos ali, em nome de Jesus, que você possa prestar bem atenção, porque eu creio que é um tema muito chamativo. O que faz Deus sorrir. Mas Deus sorri? Claro que sim. Então vamos lá? Que o Senhor sorria para ti. Números capítulo 6, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, na versão original. Mas em algumas outras versões, numa linguagem mais fácil de entender, está dizendo, no lugar de faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ali nós temos que o Senhor sorria para ti. Também nós temos no Salmo 119, 135, sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Aqui na versão original, faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida. Então lembrando que Deus nos fez com propósito. E nesses propósitos que nós já falamos alguns, dentre eles nós temos o quê? O objetivo de agradar a Deus. Então esse é o primeiro propósito da nossa vida. Sua mais importante tarefa, ou seja, é descobrir como fazer isso. Então como que eu consigo agradar a Deus, já que o propósito de Deus, quando Ele me criou, é de agradá-lo. A Bíblia diz, compreenda o que é agradável a Cristo, então faça-o. Em Efésios 5,10, na versão mais original, provando o que é agradável ao Senhor. Então eu preciso saber, compreender o que é agradável a Deus, a Cristo, e fazer aquilo que agrada a Ele. Felizmente, a Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Então nós temos na Bíblia Sagrada o que realmente agrada a Deus. E nós temos aí um exemplo vivo na Bíblia de quem podemos assim olhar e ver como exemplo para nossos dias. E nós temos na Bíblia um homem, um personagem por nome Noé. Muitos conhecem Noé, a arca de Noé, o dilúvio. Então na época de Noé, todo mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o próprio prazer e não para o de Deus. Então viviam para o seu mero prazer. A humanidade estava totalmente longe de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então lamentou e se arrependeu de ter feito um homem. Deus chega, depois que ele criou o homem, chega um momento, por causa que o homem se distancia dele, ele se arrepende de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. E este homem, é claro, foi Noé.
Olha o que a Bíblia diz. Mas Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Na versão original, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse achar graça, trazendo para uma linguagem mais simples de entender, é que Noé dava alegria ao Senhor. Noé fazia Deus sorrir pela sua vida, pelo seu comportamento. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Olha só, Deus fala: ele me agrada, ele me faz sorrir. E eu vou começar tudo de novo, mas agora com a família dele. Porque Noé agradou a Deus. Você e eu estamos vivos hoje, ou seja, observando a vida deste homem. Então nós só estamos vivos hoje por causa de Noé. Porque Deus, através do dilúvio, decide destruir a humanidade e destrói. Mas por causa de Noé, que agradou a Deus, Deus faz um novo povo a partir de Noé e a sua família. Vamos aqui na continuidade. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Nós vamos falar então sobre esses 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. E aprendemos pela vida de Noé. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Você quer que Deus sorria através da sua vida? Que você possa entender que Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com ele. Olha que coisa gostosa. Noé, enquanto todos se afastaram de Deus, não buscavam a Deus, Noé decide no coração em buscar, em seguir a Deus continuamente, desfrutando desse íntimo relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Olha que privilégio, Noé andava com Deus, tinha uma intimidade com Deus. E eu pergunto para você, como tem estado a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus? Você tem realmente feito Deus sorrir através da sua vida, do que você realmente tem elaborado no dia a dia? Deus tem sorrido por causa da sua vida diante dele, um relacionamento sincero e verdadeiro? Eis o que Deus mais quer de você, um relacionamento. Deus quer se relacionar com você, escute bem isso. Essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador nos queira como companheiros. Já pensou? Deus nos quer como seus companheiros. Ele nos fez com este propósito. Deus não quer que nós, simples seres mortais, ficamos aqui isolados e Ele como Deus lá longe, distante, que não tem como chegar até Ele. Não, Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, sermos companheiros. A Bíblia diz aqui, coisa muito linda, essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo. Preste bem atenção, Deus criou você e eu para amar a Deus. E deseja que você também o ame, ok? Ele diz, não quero sacrifício, quero o seu amor. Então Deus nos projetou, Deus nos fez e Ele nos ama e provou esse amor, enviando o seu único filho para morrer por nós, mas Ele quer também que nós o amemos, através do quê? De um relacionamento com Ele. Então Deus fala assim, eu não quero sacrifício, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Olha Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então Deus quer que nós o conhecemos mais do que sacrifícios, mais do que qualquer outra coisa.
Ele quer que nós o conhecemos. Você consegue sentir neste versículo a paixão que Deus tem por você? Vou repetir. Deus quer que nós temos conhecimento dele, mais do que sacrifício. E olha que no Velho Testamento o sacrifício era necessário para que a pessoa fosse purificada, fosse lavada, ou seja, o pecado era extinguido. Só isso aconteceu quando Jesus veio. Mas o pecado, através do sangue dos animais, era coberto. Então ele tinha acesso até a presença de Deus. Mas Deus está dizendo aqui que esse sacrifício, muitas vezes, era um sacrifício que se fazia, mas o maior sacrifício que Deus quer que nós realmente tenhamos é de estar na presença dele. E como que nós fazemos isso? Uma vida de santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Uma vida de renúncia. Você está aí agora renunciando para estar assistindo esta live. Eu estou aqui também renunciando para falar desta live para você. Porque como amamos a Deus e sabemos que a vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, e não somente isso, que isso se propague. Por isso estamos aqui dizendo para você que você realmente deve amar a Deus como Ele te ama. Você é amado e amada do Senhor. Olha o que nós temos aqui na continuidade. Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amados por Ele. Deveria ser o maior objetivo da sua vida. Muitas vezes o objetivo nosso é conseguir uma casa melhor, um carro melhor, ter os melhores aquilo que nós temos de informática, né, no momento, ter o melhor emprego, ter tudo isso, saúde, mas esquecemos que o melhor que a gente também pode desejar, que é acima de qualquer outra coisa, é a presença de Deus, é estar em comunhão com Deus. Nada se compara em importância e ter um relacionamento com Deus. Jesus o chamou de o maior mandamento e ele disse: ame ao Senhor. Jesus que mesmo disse: o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Está lá em Mateus 22, 37 ao 38. Então o primeiro mandamento é amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então agora a segunda coisa que faz Deus sorrir é quando confiamos nele completamente. Então a primeira coisa que nós falamos que faz Deus sorrir é amamos acima de qualquer coisa. Então amar a Deus acima de qualquer coisa. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, e o segundo que faz Deus sorrir é quando nós confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus, que nós estamos usando o exemplo de Noé, foi o fato dele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz, pela fé Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Hebreus 11, 7. Então a Bíblia nos relata que Noé foi avisado por Deus: olha, eu vou mandar o dilúvio, construa uma arca, dê as medidas, faça isso, faça aquilo. E Noé, mesmo em terra seca, ele confiou em Deus completamente. E isto faz Deus se alegrar, sorrir, quando nós confiamos nele completamente. Imagine esta cena: Deus chega para Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo mundo, ninguém além de você pensa em mim, porque é o que a Bíblia nos relata. Mas Noé, quando olho para você, começo a sorrir. Olha que coisa linda, Deus assim, possivelmente falando com Noé: Noé, você me agrada, você confia, você realmente é um homem que eu tenho felicidade em ter, comparado em relação a muitos outros da humanidade. Você é aquele que me faz sorrir. E na continuidade, estou satisfeito com a sua vida.
então vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Deus fala, eu vou começar tudo de novo, mas agora com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco, o qual salvará você, a sua família, os animais. E havia alguns problemas nessa construção, que poderiam ter despertado dúvidas em Noé, ok? Primeiramente, a mão de obra era pouca, só era Noé, possivelmente os seus filhos, os 3 filhos. Noé vivia a centenas de quilômetros, talvez, do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água, possivelmente ele nunca tinha construído um navio daquele porte. Havia o problema de reunir todos os animais, imagina. Olha, e agora? Como que eu vou reunir esses animais? E depois tomar conta deles. Imagina na embarcação ali, todo o tempo que ficaram, da alimentação, ao mesmo tempo o cheiro que devia ser terrível. Alguns eram animais ferozes. Então tudo isso, havia problemas para se realizar esse projeto, esse plano que Deus estava falando. Mas Noé não reclamou, nem deu desculpa, dizendo, Senhor, eu não consigo, não vai dar certo, olha, procure outro, não vou fazer. Não, ele não questiona, ele obedece, ele confia em Deus. Confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir. Olha que coisa linda. Isso faz Deus sorrir quando eu confio nele. Eu pergunto a você, nesse tempo de pandemia, você está fazendo Deus sorrir? Através da sua confiança em Deus? Confesso a vocês que quando começou a pandemia, a gente ficou preocupado, não ia ter pessoas presentes no culto, nós não estamos tendo culto ao vivo, estamos aí só fazendo a nossa live. E quando começou, eu disse, meu Deus, e agora? Você tendo as pessoas presentes, já é tão difícil muitas vezes ofertar, dizimar, imagina agora não tê-las presentes. Realmente, eu tenho uma família, como que eu vou sobreviver diante dessa situação? Então, nesse primeiro momento, eu pensei, olha, o único jeito é talvez pedir as contas, porque eu sou registrado aqui pela igreja, tal, entendeu? Ganho 2 salários, não ganho muito, mas graças a Deus consigo sobreviver com esses 2 salários. E Deus sempre supriu as minhas necessidades. Mas o que acontece? Quando eu fui para fazer isso, eu tinha até falado com o contador, né, para me demitir, para pegar o fundo de garantia, porque eu não sabia o que viria pela frente. Deus falou assim ao meu coração na mesma hora, alguma vez faltou alguma coisa para você? Alguma vez eu te decepcionei? Alguma vez eu deixei você na mão? E Deus fez com que eu olhasse tudo aquilo que Ele tinha feito até agora. E naquele momento eu falei, Deus, verdade, o Senhor nunca me decepcionou. O Senhor nunca me deixou na mão. E eu confiei em Deus. E eu louvo ao Senhor, porque através dessa confiança, Deus tem levantado vocês, tem levantado pessoas, até mesmo que não é aqui da Igreja Batista Eulã, pessoas que a gente talvez nem tem tanto conhecimento ou até contato, mas que Deus tocou no coração a ofertar, a dizimar e ajudar. Nós não estamos sobrando, mas também não está faltando. Deus está cuidando de nós. E eu vejo aqui Noé, que confiou e fez Deus sorrir. Então, no momento que eu decidi, então, confiar no Senhor, eu creio que Deus sorriu. E ele se agradou dessa atitude, por isso Ele tem nos honrado. Então, Deus fala para você também nessa época de pandemia, dificuldade, confia em Deus. Faça Deus sorrir pela sua confiança. Creia. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle de nada. Em nome de Jesus, creia, Ele vai te abençoar, Ele vai suprir, Ele vai fazer com que situações aconteçam e você vai glorificar o nome de Deus. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para você. Você espera que Ele cumpra as suas promessas, ajude-o com seus problemas e faça o impossível quanto necessário. A Bíblia diz, o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Está lá em Salmo 147, versículo 11. O Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Então Deus se agrada daqueles que temem a Deus e põem sua esperança no seu amor, confiando totalmente nele. Noé levou 100 anos para construir a arca, possivelmente.
Gênesis 5:32, a Bíblia fala que era Noé a idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Agora, Gênesis capítulo 7, versículo 6, tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Foi 100 anos para que o dilúvio viesse, e veio. Imagino que ele tem enfrentado muitos dias desanimadores, como também nós enfrentamos. Tem dias que estamos bem, tem dias que parece que o negócio não está muito legal. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado, como um louco que pensa ouvir a voz de Deus. Quem sabe talvez você também já foi criticado por ler a Bíblia, por estar aqui meditando, por estar assistindo essas lives, ou até mesmo por acreditar que Deus sim fala com você e que você realmente pode fazer Deus sorrir. Quem sabe as pessoas podem te criticar por causa disso. Imagina que os filhos de Noé deviam frequentemente ficar constrangidos com um barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus, e isso fez o coração de Deus se alegrar. Em quais áreas da sua vida, preste atenção, você precisa confiar em Deus completamente? É na área financeira? É na área da saúde? É na área familiar? Ou no trabalho? Qual é a área que realmente você precisa confiar completamente em Deus? Confiar é um ato de adoração, ok? Assim como os pais se agradam dos filhos, que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. Então a sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então no momento que você confia, você tem fé, e esta fé agrada a Deus, faz Deus sorrir. Então creia, porque através da fé, através da confiança, você faz Deus sorrir. Deus sorri quando também lhe obedecemos incondicionalmente. Isso é o terceiro. São 5. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Não é fácil construir o tamanho daquela embarcação com separações para colocar os animais. Então foi algo precisava de logística e com muito detalhe. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo a orientação de Deus. Deus não disse, construa qualquer barco velho que lhe agradar Noé. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a ser trazidos a bordo, um casal de cada espécie, ok? A Bíblia nos conta sobre a reação de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então Deus sorriu por causa que ele obedeceu incondicionalmente. Ele não questionou a Deus. Gênesis 6:22. Assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Hebreus 11:7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Repare que Noé obedeceu completamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado, exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isto é devoção, ele se colocou a obedecer a Deus. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, isso para você, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções, restrições? Noé não teve. Nós sabemos que hoje nós temos aí a Bíblia nos relatando a respeito da volta de Cristo. E quantos cristãos talvez questionam até esta volta? Deus fala para a gente se preparar, para a gente vigiar, para a gente não dar lugar para o inimigo, para a gente se santificar. Mas quantas pessoas não estão obedecendo a voz de Deus, estão fazendo a vida de qualquer jeito? Como nós estamos vivendo o tempo da pandemia, do coronavírus. Tem pessoas que estão aí se resguardando, ficando em casa, passando álcool gel nas mãos, lavando bem as mãos, colocando máscara. Mas tem outros que não estão nem aí, entendeu? Vai levando a vida como
sem nenhum temor, sem nenhuma obediência. E com certeza poderão sim ser afetados por essa desobediência, porque ainda que há a situação que nós estamos vivendo, mas também há o vírus aí que está circulando. Então nós temos que fazer a nossa parte. Noé não teve nenhum questionamento, ele obedeceu. Então nós devemos obedecer. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem duvidar, sem hesitar. Você embroma e diz, vou orar a este respeito. Você faz sem demora. Todo pai sabe que obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Se o pai fala alguma coisa para o filho e o filho demora para fazer, o pai entende que isso está sendo desobediência. Então você talvez está dizendo, eu sei que tudo isso está certo, eu tenho que realmente me arrepender dos meus pecados, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor porque eu estou afastado, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso deixar o pecado, eu sei de tudo isso, mas você está demorando para fazer, para cumprir essa ordem. Então isso, para Deus, se chama desobediência. Então nós temos que estar atentos, porque Noé, ele não hesitou, ele obedeceu com rapidez. Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo o que lhe manda fazer. Ele é Deus, nós temos que apenas obedecer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Então Deus pode até compreender, mas a obediência eu tenho que obedecer. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Tem pessoas que, eu conheço a Bíblia de capa a capa, lembrando que o diabo também conhece a Bíblia de capa a capa, até melhor do que eu. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou a própria Bíblia, o Salmo 91, versículo lá no Salmo 91, aquele que nós usamos muitas vezes até para ir contra ele, mostrando para nós que conhecer a Bíblia somente não é o suficiente, porque o diabo conhece, ele estremece, mas não obedece a Deus. Então não adianta nada. Então, obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. Então, você vai saber só o que é ordem se você obedecer ela primeiro. A obediência libera a compreensão. Aí eu consigo compreender aquilo que Deus quer. Foi o que aconteceu de Noé. Noé, ele obedeceu e ele compreendeu realmente o que Deus tinha planejado. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Deus, eu faço isso, mas aquilo lá eu não faço não. Queremos escolher as ordens, aqui obedecemos. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e lhe obedecemos, enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Deus, isso aqui não dá para fazer não. Deixar esse vício, deixar esse adultério, deixar essa prostituição, deixar muitas vezes a idolatria, a feitiçaria, aquilo que Deus condena, deixar a mentira, deixar o roubo, não dá. Então tem pessoas que colocam muitas vezes restrições. Vou à igreja apenas uma vez por semana. Quantas pessoas falam, Deus, tudo bem, já é para te seguir, tá bom, mas eu só vou uma vez por semana, acabou. Tem outros que falam, eu só vou na ceia, ok? Vou à igreja, mas eu não vou dar o dízimo, acabou. Então coloca restrições. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou, não vou perdoar. Coloca restrições. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. Se eu obedeço a Deus pela metade, não estou obedecendo. E aí sim estou desobedecendo. A obediência é incondicional, com entusiasmo, como Noé fez. Ele fez com entusiasmo. A Bíblia diz, Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Ok? Ou seja, obedeçam a Ele de coração alegre. Faça isso com alegria, não como peso. Esta foi a atitude de Davi. Salmo 119, 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu os guardarei até o fim. Obediência, eu vou guardar, Senhor, ensina-me, e eu vou obedecer. Tiago, falando aos cristãos, disse, nós agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. Tiago 2, 24.
A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ninguém merece a salvação. Porque a Bíblia fala, se nós fôssemos pagar a salvação da nossa alma, todo o dinheiro do mundo não teria, se esgotaria. Porque o preço da nossa salvação não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue do Filho de Deus. Então não tem preço. Então não tem como pagar essa salvação e nem merecer. Ela vem pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia essa salvação, mas Deus nos concedeu. E não por esforço, não é pelo meu esforço, pela minha capacidade, né, pelo ajudar o próximo. Isso faz parte do cristianismo, de fazer boa obra, mas isso não me salva, ok? Mas como filho de Deus, você pode agradar seu Pai Celestial por meio da obediência. Diga comigo, obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Se você obedece a Deus, você está adorando a Ele. Porque a obediência agrada tanto a Deus. Aí é uma pergunta. Porque ela prova que você realmente o ama. Ok? Então, no momento que eu obedeço a Deus, eu amo a Deus. Porque você só vai a obedecer a alguém se você o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14:15. Agora o quarto que nós estamos falando, Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Sim ou não? Se você muitas vezes é elogiado pelo que você faz, ou até agradecendo, né, pelo que você fez a tal pessoa, isso lhe traz o quê? Uma sensação de gratidão, uma sensação boa, ok? Deus também gosta de recebê-los. Deus também gosta de receber esses elogios, essa gratidão. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar a sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Gênesis 8:20. Então, depois do dilúvio, quando Noé agora consegue ali realmente entender que Deus o guardou, protegeu a ele, a sua família, ele fez Deus sorrir também, quando ele louvou a Deus, quando ele ofereceu sacrifícios de adoração. Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifícios de animais. Então não precisa mais sacrificar animal, porque aqui Noé sacrificou. Mas o sacrifício de Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje não precisamos mais oferecer sacrifício de animal, como fez Noé. Em vez disso, foi-nos dito que oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. Olha Hebreus 13:15. Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o teu nome. Então você louve ao Senhor, o sacrifício de adoração, bendizendo a Ele, agradando a Ele, porque Ele nos fez com esse propósito, de nós agradarmos a Ele e nós também fazermos Ele sorrir através de um coração grato, um coração cheio de amor a Ele. Salmo 116:17. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graça e invocarei o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Salmo 69, versículo 30 a 31. Louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei, isso na versão original, com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho que tem pontas e unhas. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graça a Deus, quando trazemos gozo ao coração de Deus, o nosso próprio coração se enche de alegria. Você sabia que quando você faz Deus sorrir, quando você agrada a Deus, você também
se alegra por isso, o seu coração se enche de prazer. Segundo o Rick Warren, que é o que fez o livro Uma Vida com Propósito, ele disse que sua mãe amava cozinhar para ele, mesmo após ele ter ela ter ele na sua casa com a sua esposa, a Kay. Quando visitamos meus pais, mamãe preparava fantásticos banquetes caseiros. Um dos seus maiores prazeres na vida era nos assistir enquanto nos deliciamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciava a refeição, mais prazer eu lhe dava. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, quando expressávamos o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava das duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma grande refeição, eu elogiava minha mãe. Eu pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe. E assim todos ficavam felizes. É aquela coisa, no momento que eu faço Deus feliz, Deus sorri, através das minhas atitudes, eu também fico feliz. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. E isso lhe traz alegria. Mas também aumenta a nossa alegria. O livro de Salmos, no Salmo 68, versículo 3, diz assim: os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria. Aqui, como disse Salmo 68, versículo 3. Mas alegre-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se enchem de júbilo. Deus sorri quando usamos nossas habilidades, isso é útil. Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé esta simples orientação: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Então está em Gênesis capítulo 9, versículo do 1 ao 3. Deus disse, é tempo de seguir com a vida. Depois que passou o dilúvio, ele já estava em terra seca. E Deus chega agora para Noé e fala, olha, agora é tempo de continuar a vida. Faça as coisas que foram determinadas para os humanos que façam. Faça amor com a sua esposa, porque era óbvio, né? Casado. Tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os fiz. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Olha o que nós aprendemos aqui agora. Tais como ler a Bíblia, assistindo aos cultos na igreja, orando e divulgando sua fé. Isso é importante, estarmos aqui, num momento espiritual. Mas eu quero dizer para você, e você deve pensar que Deus é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe da sua vida. Esteja você trabalhando, brincando, descansando, comendo, tirando férias, Ele não perde um único movimento que você faça. A Bíblia diz em Salmo 37, 23, os passos do justo são dirigidos pelo Senhor, e Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Deus se agrada da sua vida, cada detalhe. Ele não perde um momento, um minuto. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, pecado Deus abomina, podem ser feitas para agradar a Deus. Tirando o pecado, tudo que você fizer, Deus se agrada. Se você as fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele te deu. Ele te deu tudo isso para você desfrutar. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta para o seu deleite. Ele fez que alguns fossem atléticos e outros fossem intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus.
Olha o que a Bíblia diz no Salmo 33, versículo 15. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus contempla tudo. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo as suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Ou seja, é igual nós, eu gosto muito de jardim. Quem já viu aqui a nossa live já viu isso. E eu creio que Deus se agrada disso também. Porque o meu pai era jardineiro, então eu aprendi essa habilidade, graças a Deus. E quando eu faço com prazer, ainda que cansa, né? Muitas vezes mexer, aquela coisa toda, mas é prazeroso. E eu creio que Deus me vê mexendo no jardim e Ele também tem esse prazer, de se alegrar em ver o que eu estou fazendo. E não somente isso, até mesmo a habilidade que Ele me deu para pregar a palavra, como está chegando até você. Eu faço isso com prazer. Ainda que muitas vezes tem dia que eu estou muito cansado, mas mesmo assim eu faço porque eu faço com prazer, porque eu sei que Deus sorri quando eu faço a obra dele. E isso eu tenho a certeza que ele também olha para mim e ele se agrada daquilo que eu estou fazendo, porque você está sendo alcançado, você está sendo abençoado, abençoada, curada pelo poder dele, porque a palavra que transforma está chegando até você e você realmente é amado e amada dele. Creia nisso em nome de Jesus. Voltando aqui, Deus diz, você não tem o direito de argumentar com o seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. Olha o que diz Isaías 45, versículo 9. Ai daqueles que contende com seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tem mãos? Então quem somos nós para questionar a Deus? Nós não fomos feitos para questioná-lo, e sim para agradá-lo, para fazê-lo sorrir, obedecendo a sua palavra. E nós vimos lá por finalmente, no filme Carruagem de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz, creio que Deus me fez para um propósito. Mas ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que agrado a Deus. Mais tarde ele diz, desistir de correr seria desprezá-lo. Não existe habilidades não espirituais. Então, se você gosta de correr, se você gosta de ser um atleta, se você gosta muitas vezes de pintar, se você gosta muitas vezes de dirigir, amém, são habilidades que Deus te deu. Então, Deus se agrada dessas habilidades também. E isso é prazeroso. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação, daquilo que Ele fez. Nós temos aqui muitas vezes os beija-flores, né? Nós colocamos aqui a água e a gente vê eles vindo, outros pássaros. Como é gostoso, né? A nos alegrarmos pela criação que Deus fez. Deus é maravilhoso quando você muitas vezes vê lá a criação de galinhas, entendeu? De outros tipos de animais, a natureza, os pássaros, a beleza daquilo que nós conseguimos enxergar, muitas vezes numa rosa, numa planta, numa orquídea. É algo que nos dá prazer e Deus também se alegra em ver que isso nos dá prazer. Vamos aqui, ó. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, versículo 17. Diz aqui, manda aqui na parte, deixa eu ver, acho que é a parte B. Nos dá todas as coisas com grande quantidade para o nosso prazer. Então Deus nos dá as coisas para nosso prazer. Então aquilo que você tem, a sua casa, o seu carro, até mesmo a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, é para te dar prazer. Deus tem também isso, se alegra quando nós temos esse prazer. Então voltando, aqui Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Primeiro momento. Segundo, Deus sorri quando confiamos nele completamente. Terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Quarto, Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Quinto, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Então Deus tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Você sabia disso?
Segundo o Rick Warren, ele disse, quando os meus filhos eram pequenos, tinha profunda satisfação em vê-los dormir. Você já teve isso também, você que é pai e mãe? Algumas vezes o dia havia sido repleto de problemas, de rebeldia, mas adormecidos eles pareciam contentes, a salvo e tranquilos. E eu me lembrava de quanto os amava. Meus filhos não tinham de fazer nada para que eu gostasse deles. Eu ficava feliz meramente por observá-los respirando, de tanto que os amava. Olha que coisa linda. Quando você está dormindo, Deus fica contemplando você com amor, pois você realmente foi ideia dele. Sabia disso? Fala que o guarda de Israel não dorme, não tosquenejará. Enquanto você dorme, Deus está acordado olhando você e tendo prazer na tua vida. Oh, aleluia. Você tem dado prazer a Deus? Se você não tem, hoje é tempo de você fazer isso. Eu quero fazer Deus sorrir através das minhas atitudes, da minha vida, no arrependimento, numa conversão. Eu quero me entregar totalmente, eu quero obedecer a esse Deus. Você pode fazer isso hoje, a partir de hoje, se você ainda não faz. Ele o ama como se você fosse a única pessoa na terra. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos, ou mesmo maduros, para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Então Deus não está esperando você, eu vou deixar todos os pecados, agora eu vou começar a gostar dele. Não, Deus gosta de você mesmo com seus defeitos. Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que você é fraco, que você realmente é pequenino. Então Ele te ama mesmo assim, porque Ele sabe que você é um projeto dEle e pode sim aperfeiçoado cada dia mais. Ele o ama e preza a cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Então, cada momento que você vai crescendo espiritualmente, se fortalecendo, Ele também vai acompanhando. Durante o crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada, sim ou não? Por mais que você faça, o professor sempre reclamava, nunca te dava uma nota que você realmente merecia, os seus pais também sempre te cobravam. Mas, por favor, não suponha que Deus se sente assim a seu respeito. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. Então, nós também pecamos, erramos. É uma luta constante. Não é fácil vencer o pecado, a tentação. Olha o Salmo 103:14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então eu quero dizer para você que Deus sabe que você é pó, que você é fraco, por isso Ele te ama. E Ele quer sim ter prazer em ver você desenvolvendo, se fortalecendo cada dia mais nele. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é o seu mais intenso desejo. Mesmo com as suas falhas, com as suas fraquezas, Deus, eu quero te agradar, eu quero te servir. Este foi o objetivo da vida de Paulo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Isso 2 Coríntios 5:9. Quando você vive sobre a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso ter em minha vida, para quanto prazer Deus pode ter em minha vida. Vou repetir. Quando você tem a luz da palavra de Deus, a luz da eternidade, agora a pergunta que você fazia antes, quanto prazer posso ter em minha vida aqui, terrena, você vai mudar. Quanto prazer Deus pode ter em minha vida? Quanto que eu posso trazer a Deus este prazer, dele ficar feliz, sorrir através da minha vida? Deus procura pessoas como Noé no século 21. Pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 14:2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. E assim, terminando, você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da sua vida. Não há nada que Deus não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Então hoje encerramos o 9º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: Deus sorri quando você confia nele. Um versículo para memorizar, Salmo 147:11. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Olha agora o Salmo 144 também, 47:11 na versão original. O Senhor se compraz nos que o temem,
nos que esperam na sua benignidade. E uma pergunta para meditar, considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas de minha vida preciso confiar mais nele? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós colocamos diante de Ti agora essa pessoa que está comigo aí assistindo mais esse capítulo. Ó Deus, que nós falamos hoje pensando sobre o meu propósito, que nós também falamos que Deus sorri quando confiamos nele. E temos o exemplo de Noé que confiou em Ti. Deus, que nós possamos confiar em Ti e que possamos fazer o Senhor sorrir através das nossas atitudes, da nossa obediência. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas faltas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe que somos pó, somos pecadores, somos falhos. E o Senhor não desiste de nós. O Senhor está aí olhando para nós constantemente e torcendo para que nós consigamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor tem nos designado. E o Senhor se alegra quando o fazemos. Então ajuda esta pessoa a entender os teus propósitos. Venha curar, venha libertar, venha sustentar e venha enchê-la com teu Espírito Santo. E que todo mal caia por terra desta vida agora. Que ela seja liberta do alto da cabeça, da planta dos pés. E aquele sentimento, muitas vezes, Senhor, o Deus de acusação, caia por terra agora. E que ela sinta o teu amor a envolvendo, que ela sinta a tua graça sobre ela e que haja cura acontecendo agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o mal saia desta vida. Em nome de Jesus, que haja restauração, que haja, Senhor, a pessoa possa voltar para os teus caminhos. E aquela pessoa que ainda não se entregou a Ti, possa se entregar agora dizendo, Senhor, eu quero Te agradar. Eu quero fazer o Senhor sorrir. Através da minha obediência, através de confiar totalmente em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 28, nós teremos o culto à noite das 20 às 21 horas e também nós teremos a nossa oração que na quinta-feira nós mudamos, não vai ser às 18h10, toda quinta-feira vai ser das 5 para o meio-dia a meio-dia e 20, para facilitar porque estava muito corrido. E nós não vamos ter o capítulo 10 de Uma Vida com Propósito, porque na quinta-feira estava tendo 3 lives, estava sendo muito cansativo para mim. Então nós vamos ter a live de Uma Vida com Propósito de segunda a quarta e vamos pular quinta por causa do culto e nós vamos então fazê-la na sexta, ok? Sábado e domingo não temos a não ser o culto de manhã das 9 às 10 da manhã. Compartilhe, curta, em nome de Jesus, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, fique com Deus, em nome de Jesus, amém e amém.